Irmãos, quando me falaram de Jesus pela primeira vez, confesso para os irmãos que eu não fiquei tão fascinado assim por ele. Não me empolgou muito, porque não me falaram dele da maneira certa. Eu aceitei Jesus. Foi o que me pediram para fazer. Mas aceitar Jesus não significa nada do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista do reino de Deus, da regeneração, da salvação de Deus. Aceitar Jesus não regenera ninguém, não salva ninguém. Mas quando me falaram dele da maneira certa, e eu conheci Jesus pelo Evangelho, então fiquei fascinado por ele. E depois de 27 anos, eu estou fascinado por ele muito mais, empolgado com Jesus a cada dia. Só quero saber de Cristo. Só quero saber de Cristo, como o apóstolo Paulo falou, e este o crucificado. Só quero saber do Evangelho. Eu não quero saber do que Cristo tem para mim. Eu quero saber dele mesmo. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos essa leitura inicial. Vou fazer a leitura numa versão um pouco diferente da dos irmãos. Jeremias 2, versículo 10 até o versículo 13. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. E este pecado aqui, irmãos, é o pior de todos. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que não deixam vazar a água da chuva. Deus está dizendo aqui o seguinte: Ele está dizendo para o povo de Israel: o que vocês estão fazendo é de estarrecer, é de espantar. Ele diz que nunca houve tal coisa,
Ninguém fez tal coisa antes. Irmãos, o povo idólatra, o povo pagão, idólatra, que não conhece o Senhor, o Deus verdadeiro e único, esse povo pagão, idólatra, não abre mão dos seus deuses falsos. É o que Deus está dizendo aqui. O povo idólatra tem um Deus para adorar e não substitui esse Deus por outro. Ele tem um Deus e adota mais um. O sistema idolátrico pagão é um sistema que vai adotando. Tem um Deus, adota mais um, aceita mais um, fica com 2, 3, 4, adoradores de muitos deuses. Deus está dizendo o seguinte: o povo idólatra, adorador de Deus falso, não diz assim: estou servindo esse Deus há tanto tempo, enjoei, vou trocar por outro. Não faz isto, irmãos. Ele tem um sistema de adotar. Ele adota mais um, mas ele não abre mão de nenhum de seus deuses. É um sistema de adoção de deuses. Mas aqui, vocês ouviram a leitura? Aqui Deus está dizendo que o povo que ele chamou de meu povo, estava trocando o Deus verdadeiro por outro falso. E ele diz aqui que é um povo terrível, é de estarrecer uma coisa dessa. Irmãos, essa ideia de aceitar Jesus é pagã, vem do povo pagão, vem do povo idolátrico. A história daquela missionária que foi para a Índia, uma antiga missionária que havia nascido de novo, ouvindo a mensagem puritana, que morremos para o pecado, que ressuscitamos com Cristo em vida nova. E esta vida é Cristo em nós, vida de pureza, vida de santidade, vida frutífera para Deus. Ela ficou tão encantada que decidiu ir para a Índia pregar este evangelho para aquele povo. Mulher corajosa, embarcou no navio e se mandou para a Índia. Na Índia não é fácil. Hoje e na época que ela foi, ainda muito mais. Na Índia, ela começou a pregar para um grupo de mulheres do vilarejo onde ela estava. E a reunião que ela fazia lotava de mulheres. Quase todas as mulheres da vila vinham para ouvir a missionária pregar o evangelho. A missionária pregava o evangelho, a mensagem certa, mas finalizava a reunião de maneira errada. No final da reunião, fazia um apelo: quem quer aceitar Jesus?
todas as mulheres que estavam na reunião aceitavam Jesus. E na próxima reunião, ela pregava, no final fazia o apelo: quem quer aceitar Jesus? E aquelas mulheres aceitavam Jesus novamente. Mas ela olhava para a vida delas e via que não mudou nada. Ela ficava triste. Aquelas mulheres continuavam adorando os seus deuses, adorando os seus ídolos, continuavam fazendo os seus rituais, continuavam no pecado. Nada mudava na vida daquelas mulheres. Ela ficava triste. Que negócio é esse? Não muda? Intrigada com a situação, ela chamou uma daquelas mulheres e perguntou: por que vocês aceitam Jesus todas as vezes que eu prego? A mulher respondeu: é fácil. É o seguinte, nós aqui aceitamos Devaki. Devaki é a deusa mãe lá na Índia. Eles também têm uma deusa mãe com uma criança no regaço. Aqui nós aceitamos Indrani, é outra deusa famosa na Índia. Aqui aceitamos Buda, aceitamos Maomé. E agora a senhora nos apresentou tão gentilmente esse Jesus e nós aceitamos o seu Jesus. Ele é mais um entre tantos que temos aqui. A missionária foi para casa, pensou direitinho e na próxima reunião ela pregou o Evangelho sem rodeios, pregou o Evangelho com graça, pregou o novo nascimento e no final ela disse o seguinte: agora eu quero ver quem dentre vocês é capaz de se entregar ao Senhor Jesus, que levou vocês a morrerem e ressuscitarem juntamente com Ele, para viver em vocês a vida santa dele. Quem vai se entregar a Ele? É preciso entender essa expressão, se entregar. Significa que você vai abrir mão de tudo para ficar com Ele. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela reunião, silêncio total. As mulheres se olhavam, ninguém quis. De repente, uma mulher começou a chorar. Chorava e gritava incontidamente. Não parava. E dizia, preste atenção no que ela dizia: eu me entrego a Ele. Ele aqui é Jesus. Eu me entrego a Ele totalmente. E acrescentou: só Ele. Só Ele e mais nada. Sabe o que significa? Significa só Ele e não mais os ídolos. Só Ele e não mais os falsos deuses. Só Ele e não mais o eu. Só Ele e não mais o mundo. Só Ele e não mais o demônio. Só Ele e não mais o pecado.
Só Ele e não mais nada. Só Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquelas mulheres não voltaram mais à reunião. Elas deixaram de vir. Pouquíssimas pessoas vinham para ouvir o evangelho pregado pela missionária. Só que tem um detalhe, irmãos. Quando alguém se entregava a Jesus, se entregava mesmo. O reino de Deus não é molecagem, não. É coisa séria. E aquela mulher, aquela que se entregou a Jesus, que morreu por ela e fez ela morrer com ele naquela cruz para o pecado, para viver nela a vida santa, a vida pura, a vida da graça. Todas as reuniões aquela mulher estava ali, não só ouvindo a palavra, mas também participando, falando de Jesus com poder. Aquele cântico, irmãos, não há segredo. Deus dá poder, já deu a outros, eu posso ter. Jesus convida: vem te render. Não há segredo. Ele dá poder, poder para vencer o pecado, poder para largar essa desgraça de mundo, irmãos, coisa terrível, poder para falar de Jesus. Eu falo dele com poder, o poder da vida dele operando em mim, e o poder da autoridade absoluta da palavra de Deus. E tem mais uma coisa: aquela mulher começou sendo perseguida, censurada, criticada, ali mesmo na reunião pelas outras. Mas que poder é este? Atos capítulo 4, versículo 33. Vamos ler esse texto. Os apóstolos davam grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Preste atenção aqui. Não é grande poder para curar, não é grande poder para fazer qualquer outra obra. Aqui diz que é grande poder para dar testemunho ou para falar da ressurreição do Senhor. E em todos eles havia abundante graça. De onde vinha este poder? Vinha da ressurreição daqueles apóstolos com Jesus, porque eles também ressuscitaram com Jesus. Esse poder vinha da vida de Cristo operando, da vida ressurreta operando neles. Salmo 51, versículo 10. Eu gosto muito desse verso, dessa oração feita pelo rei Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito
principalmente essa primeira parte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Até o século XIX, essa era a ênfase da igreja cristã. Cria em mim um coração puro. Enquanto essa oração não era atendida na vida da pessoa, ela não era considerada salva, irmãos, porque salvação não é brincadeira. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa era a ênfase da igreja antiga. Cria em mim. Reconhecia que precisava desse novo coração, desse coração puro, que é o coração de Deus, que é a vida de Deus em nós. Reconhecia que Deus tinha o poder para dar, e reconhecia que Deus também tinha esse coração puro para dar. Essa era a ênfase da igreja, irmãos. Enquanto essa oração não era atendida na vida de uma pessoa, essa pessoa não era considerada salva. Mas essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, não é mais o anseio da igreja pós-moderna. O anseio da maioria não é mais por um coração puro, mas por coisas, por prosperidade material. Mas eu acredito, irmãos, que tem gente aí agoniada com o seu velho coração pecaminoso e impuro, e gostaria que o Senhor trocasse o seu coração por um coração puro, novo, santo. Se você é um desses, insista nessa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Insista até Deus lhe dar o coração puro, porque Deus tem esse coração puro para nos dar. Você tem certeza que Deus lhe aceitou? Essa é uma pergunta fundamental. Eu não estou perguntando se você tem certeza que aceitou Jesus. Não, isso não vale nada. O que eu estou perguntando é se nós temos certeza que Deus nos aceitou em Cristo Jesus. Alguém dirá: mas eu aceitei Jesus. Esse é o engano de muita gente, irmãos. Será uma amarga decepção para muita gente. Tem muita gente que não teve uma experiência real de crucificação com Cristo e de ressurreição com Cristo, e depois de algum tempo se decepciona. E alguns até passam a duvidar da palavra de Deus e do próprio Deus. Jesus já nos alertou na sua palavra que isso aconteceria mesmo, principalmente nos dias que antecederão a sua volta. Se você é um decepcionado, é porque você não nasceu de novo. Essa é a razão da decepção de muita gente. Mas a decepção maior, irmãos, ainda está por vir, no grande dia do acerto de contas. Todo aquele que não tem certeza de que foi aceito por Deus em Cristo é candidato à decepção, certamente cairá em grande decepção. Vamos analisar a nossa aceitação em Cristo. Não é que eu aceitei Cristo.
O que eu estou dizendo é que nós vamos analisar a nossa aceitação por Deus. Quando Deus nos aceitou. Oséias, no livro de Oséias, capítulo 8, versículo 13. Eu vou ler o texto aqui. Eu vou ler o texto. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Preste atenção aqui, o Senhor não aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Notaram aqui, irmãos? O Senhor não os aceita. O Senhor não os aceitou. Eles vieram com os sacrifícios, com as oferendas, com os aparatos religiosos, mas o Senhor não os aceitou. Por quê? Porque nós não somos aceitos na base do que nós fazemos. Nós somos aceitos na base do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Atos, capítulo 10, versículo 35. Vamos observar esse texto da palavra de Deus. Mas que é agradável aquele que em qualquer ação tem e faz o que é justo. Veja aqui. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Na versão que o irmão leu, diz agradável. Tem o mesmo sentido. Aqui diz, lhe é aceitável. Aceitável, irmãos, é aquele que é feito justo em Cristo. É isso que o texto está dizendo. Ele é aceitável, porque ele foi feito justo em Cristo Jesus. Como que eu posso ser aceito por Deus? Isso é muito importante. Como eu posso ser aceito por Deus? João 12, 32, texto que os irmãos conhecem de cor, mas nós precisamos ficar nesse texto. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12, 32. Ele nos atraiu para si. E Romanos 7, 4 é outro texto maravilhoso, outro texto que mostra para onde foi que Deus nos atraiu. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais novo daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Assim, meus irmãos, a palavra do Senhor está falando com vocês. Assim, meus irmãos, que coisa gostosa ele vai dizer aqui. Também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo.
para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aqui a palavra de Deus está apontando que nós fomos mortos no corpo de Cristo. Quando Cristo nos atraiu para Ele, para si, Ele nos atraiu para o seu corpo. Preste atenção agora. O corpo de Cristo morreu naquela cruz. O corpo de Cristo foi ofertado pelo próprio Cristo ao Pai naquela cruz. E esse corpo de Cristo morreu. O Pai aceitou seu Filho. O Pai aceitou o sacrifício do corpo do seu Filho. O Pai aceitou a oferta do corpo do seu Filho. Mas, quando Cristo nos atraiu, irmãos, nos atraiu para o seu corpo. O corpo de Cristo morreu naquela cruz. O Pai aceitou esse sacrifício. Você estava no corpo de Cristo. Eu também. Quando o Pai aceitou o seu Filho, aceitou o corpo do seu Filho, Ele nos aceitou com Ele lá naquela cruz. Eu estava nele, você estava nele, a não ser que você duvida disso, que você não crê que estava no corpo de Jesus naquela cruz. Quando o Pai aceitou a oferta do corpo do seu Filho, nos aceitou no seu Filho. Primeiro, Ele nos colocou nele para nos colocar em condições aceitáveis a Ele. Irmãos, Deus só pode nos aceitar em Cristo, porque ali em Cristo Ele nos fez morrer para o pecado. E quando Ele nos fez morrer para o pecado, então Ele nos aceitou. Milhões de animais no período do Velho Testamento foram mortos no altar de Deus. Foram aceitos por Deus no seu altar. Mas nenhum daqueles animais foram oferecidos vivo. Todos eles tiveram que passar pelo ato da morte. Se você não passar pelo ato da morte, Deus não pode lhe aceitar. Se não morrer no corpo de Cristo, naquela cruz com Ele, Deus não nos aceita. Ele não pode aceitar ninguém com pecado. Não pode, irmãos. Se você não morrer, você é um rejeitado. Porque quando você morre com Cristo, quando Ele nos faz morrer com Ele, nessa morte, Ele separa você do pecado. Ele aceita. Hebreus capítulo 10, versículo 10, é disso que a palavra está dizendo. No pecado, Deus não pode te aceitar. Ele não te aceita assim. Não procure constranger o Deus Santo para te aceitar com pecado, porque o Senhor é santo e Ele não pode se envolver
com o nosso pecado? Na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Coisa maravilhosa. Eu vou ler aqui porque nessa versão está um pouco mais fácil de compreender. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta. A palavra oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. A palavra santificados, que aparece no texto, equivale à palavra separado para Deus. Viu, irmãos? A palavra santificados aqui, nesse texto, equivale separado para Deus. Separado pelo corpo de Cristo crucificado ali na cruz. Toda vez que você separa alguma coisa para você, é sinal que você aceita essa coisa. Ninguém separa para si uma coisa que rejeita. O aceito por Deus é santo, separado através do corpo de Jesus oferecido no altar da cruz. Deus aceitou o corpo de seu Filho e aceitou também no corpo do seu Filho todos aqueles que foram colocados lá pela atração de Jesus. No corpo do seu Filho, Ele nos fez morrer para o pecado, e ao morrer para o pecado, Ele nos separou do pecado e nos aceitou. Efésios, capítulo de número 1, versículo 6. Que texto maravilhoso, irmãos, para o louvor, né? Aqui diz que nos fez, a parte final do verso, nos fez agradáveis a si no amado, nos fez aceitáveis a Ele no amado. Irmãos, no amado aqui é em Cristo, é no corpo de Cristo naquela cruz. No corpo de Cristo Deus nos fez morrer para nos separar do pecado. Então Ele pode nos aceitar, nos tornou aceitável, nos tornou agradável, conforme diz o texto aqui. Romanos 14, versículo 9. Porque foi para isso que morreu Cristo, ressuscitou e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, para ser o dono. A palavra Senhor aqui é dono. Ele morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor, para ser o nosso dono. Ele nos fez morrer e ressuscitar nele para ser o nosso dono, para ser o meu dono.
Irmãos, Deus nos pegou com a sua graça maravilhosa, nos identificou no corpo do seu Filho, naquela cruz, nos fez morrer para remover de nós a nossa velha natureza pecaminosa, me aceitou e vive em mim a sua vida santa. Você aceitou a Cristo? Ou Cristo lhe aceitou em seu corpo, naquela cruz, para te fazer morrer e para te aceitar, separando você do pecado para Ele? Essa é uma questão fundamental. Você aceitou a Cristo ou Cristo lhe aceitou? Precisamos analisar bem a nossa aceitação por parte de Deus. Porque se você aceitou a Cristo, mas Cristo não lhe aceitou, não adianta nada. Não tem valor nenhum a sua aceitação a Cristo. O que tem valor é a aceitação dele. Ele me aceitou no seu corpo lá na cruz. Amém, irmãos?